Essa imagem, vai comentar com a gente essa imagem aí, porque é revoltante, né, gente? É curiosa e ao mesmo tempo revoltante. Você vê que os caras vêm com o carrinho ali, um vem disfarçado sobre a calçada, andando pela calçada, vê uma placa de sinalização de pare, de preferencial, o cara simplesmente tem todo esse serviço aí para arrancar, né? A haste que sustenta ali a placa de sinalização, leva embora tranquilamente, deixando ainda o risco Nader Kalil para as pessoas que passam por esse cruzamento. Que absurdo, hein? Bom dia para você, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Jason, doutora Márcia, a todos que nos acompanham no Bola Geral. Um prazer mais uma vez começarmos a semana juntos. Jason, a gente precisa fazer algo para que esses pequenos furtos eles possam ser coibidos, para que os criminosos percebam que a prática desses pequenos delitos, elas têm consequências graves. Caso contrário, essas cenas podem parecer bobas. Nós estamos mostrando um roubo, um furto de uma placa de trânsito. Mas qual o impacto do furto dessa placa de trânsito para a sociedade? São vários. Primeiro, o gasto do bem público. Essa placa ela teve que ser paga, ela teve que ser produzida, ela teve que ser colocada. Essa placa evita acidente, afinal, como você pode ver ali, é uma placa de preferencial, indicando que o motorista que vem nesse sentido em que eles estão levando essa placa tem que dar a preferência para o outro carro, parar para evitar acidente. Sem contar que quanto do poder público foi investido, isso faz com que a sociedade tenha que pagar. E a gente vê furto de placa de trânsito, furto em escolas, em CMEs, furtos de objetos, quebras de paradas de ônibus, sinais de trânsito que causam prejuízo significativo à nossa sociedade, aos cofres públicos e ao cidadão de bem. Nós precisamos repensar a forma de punir esse tipo de situação. Por isso nós detalhamos essa imagem para mostrar que a sociedade precisa se unir e lutar contra esse tipo de crime. Que o cara que pratica o furto de uma placa de trânsito como essa, ele invade a sua casa, ele invade a sua empresa, ele quebra o vidro da sua empresa para furtar, para levar objetos que estão na vitrine. E quem paga com isso, infelizmente, é a sociedade. Jason, doutora Márcia. Pois é, doutora Márcia. O Nader falou e disse com propriedade, né? Alguma coisa realmente precisa ser feita para que as pessoas possam, né, entender. Eu tenho certeza que em algum momento, a pessoa que faz isso vai precisar da justiça, vai precisar de uma ação social, vai precisar de uma ação do governo, e aí, se não é atendido, vai cobrar. Agora, o ato dele que ele cometeu é um crime, doutor, é um furto. Sim, não tenha dúvida que é um crime, não tenha dúvida de que também tem todos os reflexos que o Nader falou. Mas só tem uma forma de realmente se coibir isso, ele não poder vender. Se ele não pudesse vender, ele não teria, não estaria furtando. Ou seja, o combate à receptação continua sendo o mais importante a ser feito. Porque aí pessoas como essa, né, não vão furtar uma placa, olha o trabalhão para retirar do lugar, né? Não vão furtar uma placa que vai colocar em risco outras pessoas, vai dar prejuízo ao município e, claro, ele sai dali e vai vender num ferro velho que sabe exatamente o que está comprando. Exato. Mesmo que ele tire a placa da haste, se sabe exatamente que com esse tamanho, essa haste só pode ter vindo da sinalização de trânsito. Nader, obrigado, Nader Kalil. Daqui a pouco a gente volta a conversar, traz mais informações lá do nosso interior, o Nader Kalil já. Agora, meio-dia, mais 21 minutos. Eu queria que você mandasse mensagem, participasse comigo pelo 999-26-1598. Como é que tá começando esta sua semana? Tá tudo certo? Tá tudo bem com você? 999-26-1598. E ó, semana passada nós mostramos que moradores e comerciantes da rua Comendador Macedo, que fica na região central de Curitiba, estão assustados, com medo, com os casos de furtos e vandalismo. A Beatriz Frenner esteve lá, conversou com a população. Depois nós cobramos uma resposta das nossas autoridades, mas parece que até agora nada foi feito e aí os criminosos continuam agindo, né, cometendo assaltos, como se fosse normal por ali, hein, Bia? Quer dizer, a situação continua a mesma. Vamos ligar o áudio da Bia? Pipocando muitas histórias, todo mundo está passando por isso. Ó, já, só estava explicando para vocês que a gente está então aqui ao vivo na Comendador Macedo
E justamente o que acontece é que conforme a gente vai conversando com o pessoal, os comerciantes, os moradores, vão surgindo muitas histórias. Todo mundo passa ou por uma situação de tentativa de assalto, de furto, ou de fato realmente ser vítima dessa violência. Na semana passada a gente contou a história de uma menina que está abrindo uma cafeteria lá na esquina. Em um mês de reformas ela já foi vítima dos assaltantes 4 vezes. Do outro lado da rua tem esse condomínio amarelo aqui também, que já foi invadido várias vezes. Também já foi alvo aí de vandalismo. Os moradores aqui relataram para mim que esse condomínio verde aqui na esquina instalou faz poucos dias a cerca elétrica justamente para tentar se proteger. E conforme a gente vai avançando passo a passo aqui na rua, novas histórias vão surgindo. A Caíssa, por exemplo, é síndica desse outro prédio aqui, também na mesma rua. E você estava me contando, né, que já foi também quase ali vítima dessa situação. O que já aconteceu aqui com você? Boa tarde. Isso, cerca de um mês e pouco, eu estava descendo essa rua, aí 2 homens de meia idade vieram e me abordaram falando, passa o celular. Eu estava falando no celular, inclusive, mas era 10 horas da manhã. Aí eu reagi assim, falei que não ia passar e saí correndo. Daí eu não recomendo fazer isso, mas foi o meu impulso do momento. Mas várias pessoas aqui na região agora têm sofrido esse tipo de assédio, né? E, infelizmente, a maioria tem sido vítima mesmo do furto. Obrigada, era para ser uma rua tranquila, né? A gente até vê que a polícia militar passou ali agora, ó, tá parada lá no semáforo, mas não é o suficiente para acabar com essa sensação de insegurança. Isso porque, mais uma vez, voltou a acontecer coisa, inclusive com registro de câmera de segurança. O Pedro Talim acompanhou essa movimentação exatamente nesse ponto aqui onde a gente está, em que mãe e filha foram vítimas aí de assaltantes. Um homem e uma mulher renderam, então, essas 2 pessoas. Olha só a reportagem do Pedro Talim. Na imagem de uma câmera de segurança é possível ver as 2 mulheres andando normalmente pela rua. Em seguida, um homem e uma mulher correm atrás delas. Pouco antes de sair do ângulo de visão da câmera, o homem levanta a camisa e pega alguma coisa. Possivelmente a arma que foi utilizada no assalto. O crime aconteceu neste ponto, na esquina das ruas Comendador Macedo e Francisco Torres. Mãe e filha estavam indo para a academia por volta das 8h40 da noite. O homem anunciou o assalto, pediu os celulares e ameaçou as vítimas com uma arma. Quando nós chegamos nessa esquina, o rapaz correu e parou na minha frente, e na frente dela, e aí ele falou assim, isso é um assalto, passa o celular. Daí eu falei, o quê? Indignada, né? Porque tinha trabalhado 13 horas naquele dia para daí ser assaltada, indo para academia, fazendo um exercício, né? Aí ele pegou, parou, aí ele tirou a arma, engatilhou a arma, e mostrou, isso aqui é um assalto, eu quero que você passe o celular, não grite, fique quietinha, senão eu vou atirar em você. E os problemas não pararam por aí. Os criminosos ainda aplicaram um golpe no marido da vítima, para conseguir a senha e o acesso a todos os dados que estavam no celular. Entrou uma ligação para ele atendeu, ele olhou assim, Estados Unidos, né, o número tudo dos Estados Unidos, ele pegou, atendeu e era uma URA, uma gravação, dizendo que era da Apple e que o celular, eles constataram que o celular havia sido ativado a notificação de roubado ou perdido, se fosse sim, era para digitar 1, se fosse não, digitar 2, e assim se procedeu. E até então, meu marido seguiu os passos dessa URA, e chegou um momento que eles pediram, digite a senha do aparelho para que possamos fazer a busca, né? E aí ele digitou a senha do aparelho. Quando ele digitou, o meu iCloud já fechou no computador que ele estava mexendo, né? Então, nesse momento, eles conseguiram a senha do meu celular e o acesso ao meu celular e a tudo. Aí ele já, a primeira coisa que provavelmente eles fizeram foi desativar o aplicativo de busca, né? Então a gente não conseguiu mais localizar o aparelho. A polícia foi acionada e fez uma ronda no local para tentar encontrar os criminosos, mas sem sucesso. E essa ocorrência não é um caso isolado. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral que assaltos e furtos estão ficando comuns na região, para desespero de lojistas e moradores. Ela vem na cara da câmera, ela já algo que sim, como se já não repercutisse mais, eles não se preocupam mais em se aparecer. Tem que ter disposição, porque é um desgaste mental, né? Porque você tá fazendo suas coisas, você tá em casa, tá lidando com reforma, enfim, e
E daí, de repente, vem um aviso desse do nada, assim, você não descansa nunca, porque você está sempre pensando, nossa, será que hoje vai acontecer de novo? Além do prejuízo financeiro, agora as vítimas estão sendo obrigadas a conviver com o medo. Hoje a gente fica bem preocupada. Eu falo que eu ando na rua, eu ando olhando para os lados, para trás, né? A minha filha também. Eu falei, daqui a pouco as pessoas vão achar estranho, né? O que essa pessoa tá andando olhando para trás, para frente? Nossa, que desespero, né? Será que não quer assaltar? Não, não é por medo mesmo. Que situação. Olha, Jason, doutora Márcia, conforme a gente vai passando aqui pela rua, cada passinho que a gente vai dando, novas histórias vão surgindo. O Giovanni tá aqui nessa loja, ó, ele que é também empresário aqui na região. A câmera de segurança da loja dele flagrou parte da ação aí desses criminosos contra a mãe e filha. E Giovanni, explica pra gente, você estava me contando, tá complicada a situação aqui na rua. Boa tarde. Boa tarde. Tá bem complicado, porque aqui a polícia, a pé, ela não passa, entendeu? Ela passa com viatura aí, passa reto. E a gente aqui, agora vem a Operação Natal de final de ano, a gente queria ficar até mais tarde, mas não tem como ficar até mais tarde com a ladruagem que está por aqui, né? E a gente precisa de uma solução, né, para esse problema que a gente está tendo aqui, e é esse o foco aqui que está tendo esse problema aqui, que não tem a polícia passando, né? Você observa mais, Giovanni, a gente já teve relatos aí, né, envolvendo os moradores de rua, né, que causam uma certa insegurança. São eles que cometem esse assalto? Não são todos? Ou são pessoas de fora? Não são todos. Até pelo fato do assalto que teve aqui terça-feira da mãe e filha, foi um casal bem vestido até. Não se via claramente que não é morador de rua, entendeu? Então é tudo misturado. Não é só morador de rua não que está vindo para cá fazer os assaltos, não. E a gente fica sem proteção nenhuma, né? Precisa de mais segurança. Precisa de mais segurança. Giovanni, obrigada por conversar com a gente, né? Vai voltar aí ao trabalho daquele jeito, né? Tentando se virar, tentando encontrar segurança. Mais pra frente lá eu conversei com o pessoal de uma lavanderia. Elas também, né? São duas mulheres trabalhando ali, lavanderia e costuras. Disseram que já foram assaltadas aí pelo menos 2 vezes no ano passado. Entram, levam dinheiro, causam vandalismo. A gente vê aqui que várias salas comerciais, espaços aqui estão fechados para alugar, porque muita gente também acaba desistindo de trabalhar nesse ponto aqui da cidade, que era para ser uma região tão tranquila, tão segura. O centro de Curitiba, né, Jason, doutora Márcia, pedindo segurança com urgência. Pois é, a gente fica pensando assim, né, doutora Márcia, se o centro está assim, imagine a periferia, né? Imagine os bairros mais distantes do centro, né? A gente fica realmente assustado e preocupado. E o interessante, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que a gente busca as respostas. Nós temos ido atrás das respostas. Polícia Militar, Prefeitura de Curitiba, Guarda Municipal, ninguém fala nada. Todo mundo quieto. E aí? Quem vai tomar uma atitude para resolver esse problema? Para pelo menos amenizar a vida dos comerciantes, de quem trabalha, mora, passa por essa região do centro de Curitiba. Como disse ali o comerciante, daqui a pouco vem aí o final do ano, é quando as pessoas querem faturar um pouquinho mais, vender um pouquinho mais, mas de que jeito? Vai trabalhar até um pouco mais tarde? Como se não tem segurança? Será que já estão pensando nisso? É uma região que dá essa visão, pelo menos essa sensação de que está abandonada, né? Que não há esse comparecimento de ocupação do local. Ocupação, nesse caso e nesse momento, pelo Estado, principalmente pela polícia, no sentido de coibir realmente o acontecimento desses eventos. A gente sabe que lugar que quando você não ocupa o lugar, o Estado não ocupa o lugar, a bandidagem realmente ocupa esse espaço. Então é necessário, sim, ter uma visão mais forte, e lembrando que também a gente carece muito de uma legislação mais forte, que as leis também sejam mais fortes. A necessidade de uma mudança, mas ainda assim é necessário que se busque coibir com a presença forte do Estado neste local. Ô Bia, a Bia Frenner é o seguinte, a Bia Frenner, ela também tem história boa para contar.